versículo 20. Hoje nós vamos trabalhar o tema a fé como um grão de mostarda. A fé como um grão de mostarda. Mateus 17, versículo 20, diz assim, eu vou fazer duas leituras em duas traduções, e eu quero que os irmãos prestem atenção na diferença entre uma e outra, tá bom? A primeira tradução que eu vou utilizar aqui é a Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Agora na tradução, na NVI diz assim, e ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Amém? Santo Deus, Tua palavra foi lida, Senhor, Tua palavra é poderosa, ela é inspirada por Ti, Senhor, ela tem autoridade para falar conosco, ela penetra no nosso coração, na nossa vida, ela nos edifica, ela nos corrige, ela nos ensina a maneira certa de viver, meu Deus, em justiça e de maneira que agrade ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, fala conosco nesta manhã, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa impactar as nossas vidas, meu Deus, por intermédio da exposição da Tua palavra, Jesus. Coloco a minha vida diante de Ti, Jesus Cristo, e reconheço, Senhor, reconheço a minha pequenez, reconheço, Jesus Cristo, que todo conhecimento humano, Senhor Jesus Cristo, diante de Ti, Senhor, Pai, de nada vale se não for, meu Deus, Pai, com a ajuda do Teu Espírito Santo, Ele que nos capacita. Coloca nos meus lábios, Pai, as palavras de sabedoria, para transmitir aqui, Senhor, aquilo que Tu tens colocado ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Fé como um grão de mostarda. Já fazia um tempinho que eu queria trabalhar esse texto aqui, mas ainda estava estudando, pesquisando algumas coisas para poder compartilhar com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes a gente já leu esse texto aqui e já se perguntou de que fé Jesus está falando? Né? De que fé Jesus está falando aqui? A fé como um grão de mostarda. Nós encontramos na Bíblia Sagrada algumas ocorrências em que Jesus ele utiliza-se do grão de mostarda para comparar, para fazer comparações. Algumas vezes ele vai comparar o grão de mostarda, ele vai comparar o reino de Deus como um grão de mostarda. Mas aqui o nosso objetivo é entender e compreender o que Jesus ele quer falar, o que ele quer nos ensinar quando ele compara a fé como um grão de mostarda. Tá? Então nós encontramos ao menos duas ocasiões em seu ministério em que Jesus compara a fé como um grão de mostarda. A primeira dela é quando Jesus ele adverte os seus discípulos sobre o perigo do escândalo e da necessidade de perdoar. Nós encontramos esse texto em Lucas, capítulo 17, versículo 5. Em Lucas, capítulo 17, versículo 5,
Jesus está advertindo os seus discípulos acerca do escândalo e da necessidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Aquele que muitas vezes nos ofendem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes no dia. Imagina só. Jesus está advertindo essas pessoas, esses discípulos acerca disso. E diante dessa advertência de Jesus Cristo, os discípulos pedem a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. E diante desse pedido deles, Jesus então, ele declara a seguinte resposta: se tiveres fé como grão de mostarda, dirão a esta moeira, seja arrancada daqui e planta-te no mar, e ela lhes obedeceria. Certo? Lucas 17, a gente encontra esse relato bíblico. Uma outra ocasião em que a gente encontra Jesus, ele comparando a fé com o grão de mostarda, está justamente no texto em que nós lemos. Mateus capítulo 17, nós encontramos aqui um relato bíblico em que um homem, ele se aproxima de Jesus e ele pediu para que curasse seu filho epilético, que ao longo do texto a gente vai descobrir que ele também era atormentado por demônios. O relato bíblico diz que o homem já tinha levado seus filhos até os seus discípulos, mas eles não foram capazes, eles não conseguiram fazer nada a respeito. E diante disso, desse contexto, quando aquele homem levou o seu filho ao Senhor, a Bíblia diz que o demônio ele foi imediatamente expulso. E o menino ficou curado. E depois disso, os discípulos procuraram Jesus em outro momento. E eles perguntaram a Jesus sobre o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E diante dessa indagação, novamente dos discípulos, Jesus respondeu: por causa da sua pequena fé. Porque, em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Aí, nesse caso, eu estou usando a versão que usa a expressão do tamanho. Então, queridos irmãos, nós vimos aqui em 2 ocasiões em que Jesus ele compara a fé com um grão de mostarda. Quando ele está repreendendo os discípulos pela falta de perdão, Jesus está ensinando ele: olha, vocês precisam perdoar aqueles que ofendem vocês. Se o teu irmão pecar contra ti, te ofender 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, vocês têm que perdoar. Aí eles dizem: Senhor, isso é muito difícil para nós. E eles clamam: aumenta a nossa fé. E Jesus vai comparar a fé com um grão de mostarda nesse contexto. O outro é quando a gente vê aqui em que os discípulos não conseguem expulsar o demônio do filho daquele homem. O homem leva até Jesus. E aí, depois que Jesus expulsa, bateu na consciência dos discípulos, e eles ficaram se perguntando: por que a gente não conseguiu? E ele consegue. E eles procuram a Jesus, talvez em particular: explica para nós o que está acontecendo, que a gente não conseguiu e o Senhor conseguiu. E Jesus vai comparar novamente a fé como um grão de mostarda, dizendo que se eles tivessem fé como grão de mostarda, eles poderiam fazer coisas grandiosas. A última parte do versículo diz: nada vos será impossível. Diante desse texto, ou desses textos, nós podemos nos perguntar: o que Jesus ele quer realmente ensinar aqui para nós? Como nós podemos entender esta afirmação de Jesus: se tiveres fé como um grão de mostarda? Estaria ele fazendo algum tipo de elogio à pequena fé?
ao comparar esta com um grão de mostarda? Qual o verdadeiro ensino por trás dessas palavras de Jesus? O que de fato ele quer nos ensinar? Antes de responder a essas perguntas, nós precisamos fazer algumas considerações aqui a respeito disso. Primeiramente, nós precisamos atentar para um pequeno problema de tradução. Para um pequeno problema de tradução em algumas versões da Bíblia, especialmente na língua portuguesa. E por que isso acontece? Isso acontece porque o tradutor, ao traduzir um texto original para a nossa língua, ele busca uma palavra ou uma expressão que mais se aproxime daquela palavra no original. E muitas vezes nessa tentativa de procurar uma palavra ou uma expressão que mais se aproxime daquilo que realmente no original queria dizer, eles cometem pequenos equívocos, vamos dizer assim, que compromete o sentido real daquilo que realmente se queria dizer. Entenderam? Um exemplo disso, inclusive, hoje o irmão Gildásio até citou lá um versículo que Deus se arrependeu, né? Em uma parte da Bíblia diz que Deus não se arrepende, não filho de homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Mas, no entanto, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos. Então, a ideia aqui é como se a Bíblia estivesse se contradizendo. Mas não é isso, né? Não é dessa forma. No original, a palavra lá no original, ela tem um outro sentido. Não necessariamente que Deus se arrependeu, mas é um outro sentido. Mas o tradutor, ao traduzir essa palavra para a língua portuguesa, ele colocou a palavra que Deus se arrependeu. Para uma expressão que se aproxima, para que a gente possa entender melhor qual foi o sentimento que Deus, naquele momento, experimentou ao contemplar o deplorável estado da humanidade perdida no pecado, ao ponto de decidir destruir essa humanidade. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu aqui na Bíblia Sagrada. Eu li duas versões para os irmãos. Na primeira, nós vemos que Jesus ele diz assim: se tiveres fé como um grão de mostarda. Na Almeida Corrigida e Fiel. Na outra tradução, que é a NVI, ele diz assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Observe essas duas expressões. Fé como um grão de mostarda e fé do tamanho de um grão de mostarda. Qual faz mais sentido para vocês? O que mais faz sentido, considerando, veja bem, considerando o contexto do texto, o teor da conversa, vamos dizer assim, em que Jesus está respondendo indagações aos seus discípulos. Qual faz mais sentido? Se tiveres fé como um grão de mostarda, ou se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Quando a gente vai analisar aqui o texto no original, a tradução mais próxima do original é como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda. É só a gente parar para analisar o seguinte, veja bem, vamos fazer aqui algumas considerações. Se Jesus está ensinando os discípulos acerca da necessidade do perdão, de perdoar, quantas vezes foram necessárias o ofensor, e os discípulos, eles olham para eles e eles se vejam incapazes de cumprir tal tarefa. E qual é o pedido dos discípulos? Ele diz assim: Senhor, aumenta a nossa fé.
Se os discípulos estão pedindo para Jesus aumentar a fé deles, então não faz muito sentido a gente crer que é como se Jesus estivesse dizendo, não precisa aumentar, basta vocês terem uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, não precisa aumentar não, ela pequena mesmo já serve. Basta que ela seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Mas não é isso que Jesus quer dizer. Não faz muito sentido, diante do pedido dos discípulos, aumenta a nossa fé, Jesus logo em seguida dizer assim, basta que vocês tenham a fé do tamaninho, pequena mesmo já serve, vocês já vão ter a capacidade de perdoar quantas vezes o ofensor de vocês for necessário, o ofensor de vocês. O outro texto também, se a gente for observar, a gente vai ver que faz mais sentido a expressão como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda. Os discípulos não estavam conseguindo expulsar aquele demônio, os discípulos não estavam tendo fé, autoridade suficiente para repreender aquele demônio, daquele jovem. E aí Jesus vai, repreende, depois eles procuram Jesus, e aí, por que nós não conseguimos? O que está acontecendo com a gente? Jesus vai dizer, olha, por causa da pequena fé de vocês. Se Jesus está repreendendo, de certa forma, a pequena fé, faz sentido ele dizer, se vocês tiverem fé pequena como um grão de mostarda, já está bom, já está de bom tamanho. Faz sentido? Não faz muito sentido, pelo menos para mim não faz muito sentido. Se Jesus está dizendo assim, vocês não conseguiram fazer tal coisa por causa da pequena fé de vocês. E logo em seguida Jesus ia dizer, se vocês tiverem fé pequena, se ele está repreendendo a fé pequena, e depois ele vai dizer que basta ter uma fé pequena, como se ele estivesse elogiando a fé pequena, então não faz muito sentido. Faz mais sentido se nós entendermos e compreendermos, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Aí a gente vai entender agora o que significa, o que Jesus ele quer dizer ao comparar a nossa fé como um grão de mostarda. O que esse grão de mostarda tem a nos ensinar na nossa vida espiritual? O que esse grão de mostarda tem de tão especial dentro desse contexto de Jesus Cristo, do contexto da Palestina? O que esse grão de mostarda tem de tão especial ao ponto de Jesus comparar a fé com ele? Ao ponto de Jesus comparar o reino de Deus. O reino de Deus é comparado com esse grãozinho. Com esse grão de mostarda. Então, agora que nós já fizemos essas considerações, vamos responder a essa pergunta. O que significa ter a fé como um grão de mostarda? Para a gente entender o que Jesus está querendo falar para os discípulos dele. E o que Jesus quer ensinar para nós hoje em nome de Jesus. Vamos então ao primeiro ponto. Ter fé como grão de mostarda significa ter uma fé resistente. Ter uma fé resistente. Como assim ter uma fé resistente? Eu pesquisei muito sobre esse grãozinho e eu descobri, dentre muitas outras coisas, que o grão de mostarda é um dos grãos mais resistentes que existe. Ele é um dos grãos, além de ser pequeno, a gente vai ver isso depois no segundo tópico, mas o grão de mostarda é uma das sementes mais resistentes que existe. Mesmo se ela for pisada ou queimada, ela não quebra facilmente. Se essa semente for, mesmo que ela passe pelo fogo, a casca dela ainda consegue preservar dentro dela
a capacidade de germinação. Olha só, Jesus ele não vai se utilizar de algo por acaso. Jesus é especialista em fazer comparações. Uma das características do ensino de Jesus é justamente esse ensino comparativo com as coisas do dia a dia, para nos ensinar coisas espirituais grandiosas de uma forma que fica fácil da gente entender. Então, o grão de mostarda, ele tem essa resistência natural dele. Ainda que esse grão seja pisado ou queimado, ela não quebra facilmente. Isso nos ensina que ter uma fé como grão de mostarda significa ter uma fé resistente. Amém? Pense nas coisas que se levantam para destruir a tua fé. Quantas e quantas coisas hoje nós enfrentamos, nós passamos, nós nos deparamos com o objetivo de destruir a nossa fé. Reflita nas circunstâncias adversas ao nosso redor que tentam nos calar, que tentam abafar ou destruir a nossa fé. São muitas, não são? Mas Jesus está querendo nos dizer aqui, ao comparar a fé como grão de mostarda, Ele está nos dizendo que a nossa fé precisa ser resistente. A nossa fé precisa resistir às circunstâncias. Quem de nós já não passou por uma humilhação, por humilhações, ou já não foi alvo de uma brincadeira maldosa por causa da tua fé? Isso acontece às vezes numa roda de colegas, às vezes acontece no trabalho, às vezes acontece na faculdade, às vezes não acontece. Pessoas ridicularizam a nossa fé. São estratégias de Satanás para fazer com que a nossa fé ela possa ser diminuída. Mas a gente precisa resistir. Satanás, usando as coisas deste mundo, tenta de todas as formas plantar dúvidas em nossa mente acerca daquilo que cremos. Tenta nos convencer por meios malignos, que não vale a pena ser fiel a Cristo. São os sofrimentos, são as provações, são as adversidades, são as lutas, são as tempestades. E o inimigo muitas vezes lança dúvida na nossa mente, no nosso coração. Não vale a pena ser fiel a Deus. Porque mesmo sendo fiel a Ele, a gente está sujeito a todas essas coisas. São dúvidas lançadas pelo inimigo para pisar a nossa fé, para nos fazer desistir da nossa fé. Mas o apóstolo João, no capítulo 5, versículo 4, ele diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A Bíblia diz a nossa fé. A nossa fé vence o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 16, um texto muito conhecido de todos nós, onde ele vai falar das armaduras, da armadura de Deus, que todos nós precisamos nos revestir. E dentre essa armadura existe um utensílio dessa armadura, em especial, que ele o chama de escudo da fé. O escudo da fé. E ele vai dizer que esse escudo da fé, ele tem a capacidade de apagar todas as setas inflamadas do maligno. Veja o quão poderosa é a nossa fé, se ela for exercitada. Ela é como um escudo com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Louvado seja Deus. Recentemente nós concluímos uma lição bíblica, onde nós relembramos um personagem chamado apóstolo Paulo, que ele, já ali às vésperas de cumprir sobre ele a sentença de morte, ele sabia qual era o seu fim, mas a Bíblia diz que as suas últimas palavras
foram nada mais, nada menos do que eu combati o bom combate. Paulo diz, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Eu guardei a minha fé. Imagina quantas vezes a fé do apóstolo Paulo foi provada, irmãos. Quantas as vezes o inimigo não lançou embaraços na sua vida. Considere os naufrágios, considere as surras, considere as prisões, considere os tribunais, dos quais o apóstolo Paulo teve que dar explicação a respeito da sua fé. Considere as proibições que ele teve para parar de falar, para parar de pregar acerca de Jesus Cristo. Quantos opositores ao Evangelho Paulo teve que se deparar. Mas a fé daquele homem foi como um grão de mostarda. Amém? Foi resistente. Quantas vezes ele foi pisado por aqueles que não amam o Evangelho de Cristo. Quantas vezes a fé do apóstolo Paulo foi provada pelo fogo. Mas ele diz, eu combati um bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. A fé dele resistiu às mais terríveis provações que se levantaram diante da vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Diante disso, queridos irmãos, que a nossa fé, como igreja de Cristo, seja uma fé resistente, como um grão de mostarda, ainda que passe pelo fogo das provações e seja pisado pelos opositores do Evangelho de Cristo, ela resista, ela permaneça intacta até o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que ter fé como um grão de mostarda significa, e esse aqui é o principal ensinamento de Jesus, significa ter uma fé crescente. Esse é o principal ensinamento de Jesus. Significa ter uma fé crescente, uma fé que se desenvolve. Amém? Este é o principal ensinamento de Jesus Cristo, ou comparar a fé como um grão de mostarda. Para entendermos melhor, vamos recorrer a um outro texto que Jesus compara a fé, ou seja, o grão de mostarda com o reino de Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler Mateus 13, versículo 31 e versículo 32. Embora aqui Jesus está comparando o reino de Deus como um grão de mostarda, mas o versículo 32 já vai nos fazer entender por que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda. Versículo 31 diz assim, de Mateus 13. Jesus lhe propôs uma parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegou e plantou no seu campo. Versículo 32 diz, esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Naquele contexto lá, tá, irmãos? Ele era a menor de todas as sementes. Conhecimento que se tinha, né? Era menor. Mas, quando cresce, é maior do que as hortaliças. É maior do que as hortaliças. E chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Observe o que diz o versículo 32. O versículo 32, ele fala acerca do potencial da semente, do grão de mostarda. O versículo 32, ele vai falar que o grão de mostarda é uma semente muito pequena. Nos tempos do Novo Testamento, era facilmente identificada como uma das menores sementes conhecida pelo homem. Embora hoje se saiba que ela não é a menor semente, menor grão. Se você pegar, por exemplo, a semente de um morango, você vai ver que ela é menor do que um grão de mostarda. Mas a gente não lê a Bíblia procurando perfeição científica. Jesus fala de acordo, ele leva em consideração o contexto
em que a sua palavra é falada. Então ele está falando, ele está se apropriando de uma cultura e de conhecimento que se tinha na época. Porém, quando o grão de mostarda é plantado na terra, ele cresce de forma impressionante. No final, o pequeno grão se torna uma árvore imponente. Era tão grande que eles não plantavam em qualquer lugar, eles plantavam no campo. O grão de mostarda ele não era plantado no canteiro, ele era plantado no campo. Se você observar isso que o texto diz, olha aí o que diz o versículo 31. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem pegou e plantou no seu campo. Por que o homem planta o grão de mostarda no seu campo? Porque quando ela cresce, ela alcança cerca de 3 a 4 metros de altura. Então ela se torna uma árvore. E ela alcança um porte tão grande que a Bíblia diz que as aves do céu vêm fazer o seu ninho nela. Claro que isso tem uma aplicação. Quando ele compara o grão de mostarda com o reino de Deus, isso tem uma aplicação. Mas vamos focar aqui na fé. Vamos focar aqui na fé como esse grão de mostarda, que é o nosso objetivo. Ao falar da fé como grão de mostarda, Jesus, ele não faz elogio, como alguns pensam, a uma fé pequena. Eu já ouvi mensagens, já ouvi pregadores dizendo assim, não precisa ter uma grande fé, basta ter uma fé pequenininha. Jesus, ele não elogia a pequena fé. Embora, veja bem, vou abrir um parênteses aqui, embora em algumas situações uma fé pequena, veja bem, se ela for perfeitamente usada de maneira correta, você há de concordar comigo que uma fé pequena, mas se ela for devidamente colocada em um Deus grande, amém? O poder está no nome de Jesus Cristo, está no Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus não está dizendo aqui para os discípulos, olha, vocês não precisam ter uma fé que se desenvolve, ou basta ter uma fé pequena. Não é isso. Jesus não está elogiando essa fé pequena. Na verdade, ele indica que a fé verdadeira jamais fica estagnada. Nós, como igreja de Cristo, servo de Cristo, não podemos aceitar que a nossa fé, ela fique estagnada, parada, ela não se desenvolva. Ainda que seja pequena inicialmente, ela precisa ser como um grão de mostarda, ela precisa crescer. Essa fé, a cada dia, precisa se desenvolver. Essa fé precisa se tornar madura. Essa fé precisa se tornar uma fé experiente. Ela precisa alcançar uma boa estatura. Essa fé precisa dar muitos frutos. É isso que Jesus quer dizer. Jesus não está elogiando uma fé estagnada. Ele está dizendo assim, essa fé, inicialmente ela vai ser pequena, mas ela não pode continuar pequena. Ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer, ela precisa dar fruto. Essa fé precisa ser uma fé madura, precisa ser uma fé enraizada em Deus. Amém? Mas por que o grão de mostarda cresce de tal maneira? A resposta para essa pergunta é muito simples. O grão de mostarda cresce de tal forma até resultar em uma grande árvore devido ao seu contato com o solo. É no solo que ele extrai e adquire todas as condições necessárias, inclusive todos os nutrientes para ele se desenvolver, para ele crescer e alcançar tal estatura. Não dá para ter uma fé em constante crescimento, se eu e você não estivermos em contato diariamente com Deus. Deus é o nosso solo. Deus é o lugar onde nós alimentamos a nossa fé.
É dele que nós extraímos todos os nutrientes espirituais para termos uma fé sólida, uma fé crescente, uma fé madura, uma fé experiente, uma fé que se desenvolve. Amém? Jesus Cristo, em suas palavras no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim, nada vocês podem fazer. Não adianta a gente